Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você, como também para todos da sua casa. Né? Denison Souza aqui falando, ou Denis, né? Se assim preferir me chamar. E hoje é quinta-feira, e toda quinta-feira nós intercedemos, né? Nós oramos especialmente pela vida amorosa e vida familiar. É a quinta-feira da vida amorosa, da vida familiar, é a quinta-feira do espírito do amor. A palavra diz que Deus, ele é amor. Né? Deus, ele é amor e Deus, ele se alegra em ver, né, a família unida, em ver o homem e a mulher unidos. Né? A palavra diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Né? Deus, ele é responsável. Ele é o responsável para que o homem e a mulher venham se unir, né? Venham ser um só. A palavra diz que deixará pai e mãe e ambos irão se unir, né? E irão se tornar uma só carne. Né? Então é Deus quem une, né? É Deus quem une os casais, é Deus quem faz o solitário viver em família. A palavra fala a respeito, né? Que Deus faz com que o solitário viva em família. E você que está me assistindo, talvez você esteja vivendo de maneira solitária, né? Vivendo como uma pessoa solitária. E a palavra diz que não é bom que o ser humano esteja só. Deus tem uma pessoa muito especial para você. Deus tem uma pessoa muito especial para te fazer companhia. Glória a Deus. Deus, ele tem. Deus, ele tem. E eu tenho certeza que através dessa live, Deus, ele vai te dar a resposta. Você vai obter do Senhor a benevolência. Né? Deus irá agir em seu favor com benevolência. Deus, ele vai te abençoar com aquilo que você precisa para a sua vida amorosa, para a sua vida familiar. Você que talvez esteja aí, sabe, tendo um momento, esteja vivendo um momento difícil dentro do seu lar, com muitas brigas, discussões, desentendimentos, né? Deus, ele vai mudar o teu cativeiro, ele vai mudar a tua história. Por isso, eu quero nesse momento trazer uma palavra para o teu coração, antes de estar orando, intercedendo, uma palavra para poder edificar a sua fé, tá bem? Na oportunidade, já compartilha esse vídeo, já compartilha essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe com o maior número possível de pessoas, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus, o Senhor, né, do amor, o Deus do amor. O Senhor Jesus, ele é o amor encarnado. Né? Paulo fala que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. E Jesus, como Deus encarnado, ele também é, né, o amor encarnado. Deus é amor. Né? Não é isso? Deus, ele é amor. E Jesus é o amor encarnado de Deus. Né? Jesus, por exemplo, chegou para Filipe, né? Porque Filipe chegou para Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai que já nos basta. Aí Filipe fez essa afirmação, né, ao Senhor Jesus
E Jesus disse para Filipe: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não percebeste? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Então, Jesus, ele é a expressão máxima do amor do Pai. É o amor encarnado. E Jesus Cristo, que é o amor encarnado, ele vai mudar a sua história de vida. Ele vai mudar, ele vai transformar a sua vida amorosa, sua vida familiar. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. A gente vai se unir pela fé e o Senhor ele vai trazer resposta para o que você precisa, para a sua vida amorosa e para a sua vida familiar. Tá bem? Eu quero pedir a você, mais uma vez, que compartilhe esse vídeo, tá bom? Essa live com seus familiares. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está num deserto da sua vida sentimental, da sua vida amorosa, né? Aquela pessoa que está esperando no Senhor e ainda não encontrou alguém da parte do Senhor para lhe fazer feliz. Então compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe esse vídeo, essa live com aquele familiar, com aquele parente, com aquela pessoa que você sabe que tanto quanto você precisa do Senhor para ter a sua vida amorosa abençoada, tá bom? Eu quero pedir a você que você separe azeite, tá bom? Azeite. Quero que você também separe peças de roupa, tá bom? Peças de roupa, tá bom? E pode ser também chave de casa, né? A chave da nossa casa, ela tranca, né? Tranca as portas, abre e tranca as portas. A palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a chave vai ser para consagrar, para pedir proteção para a sua casa, para Deus guardar a sua casa, guardar a sua entrada, a sua saída. Então pegue aí a chave de casa, pegue peças de roupa do marido, ou da esposa, ou do filho, da filha, tá bom? Para que nós possamos apresentar a Deus, tá bem? Não sei se o seu filho, a sua filha esteja sendo rebelde, esteja, sabe, numa fase onde se encontra rebelde, respondão, não sei. Mas eu tenho certeza que depois que você apresentar, consagrar a peça de roupa do teu filho, Deus irá livrá-lo de toda influência maligna. Então pegue aí peças de roupa, como eu já disse, azeite ou óleo de cozinha, substituindo azeite, tá bom? Para consagrar, a palavra diz que a unção ela despedaça o jugo. Então, com azeite, com óleo, você pode, por exemplo, ungir a peça de roupa, tá bom? Do seu filho, da sua filha. Você pode, sabe o quê? Fazer isso aqui, ó. Você pode pegar a fronha do travesseiro, pega a fronha do travesseiro, tá bom? Travesseiro, você pode fazer isso. Pegar a fronha do travesseiro do teu filho, da tua filha, ou a fronha do travesseiro do teu marido, né? da tua esposa. Você que quer a salvação do teu marido, quer a salvação da sua esposa, enfim, você que quer a salvação da sua família, sem o seu filho saber, é claro, né? Tá bom? Jesus, ele disse, o teu pai que te vê em secreto. Então, de maneira secreta, você vai fazer isso, tá bom? Você vai consagrar a Deus, você vai apresentar a Deus, e pode ter certeza que depois você vai ter resposta. Deus, ele vai te surpreender, tá bom? Você que quer ver a sua família salva, resgatada, alcançada pelo Senhor. Glória a Deus. Pois bem, vamos aqui para a palavra. Eu quero ler aqui para você Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Aliás, Atos capítulo 9, versículo 5 e versículo 15. O 9 diz, né?
Quem és tu, Senhor? Aqui é o apóstolo Paulo, né? Que outrora se chamava Saulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque este é para mim, agora versículo 15, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Vou ler novamente, estou em Atos capítulo 9, versículo 5 e 15. O 5 fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome. Então eu li aqui para você Atos capítulo 9, versículos 5 e 15. Então você vê, fala a respeito de Saulo, essa passagem, Atos capítulo 9. Fala a respeito da conversão de Saulo. Interessante que o Saulo estava perseguindo os cristãos e achando que o que ele estava fazendo era correto, era certo. Quando, na verdade, ele estava, iludido, ele estava cego. Mas nos diz o Evangelho, né, nos diz a palavra, que ele encontrou Jesus no caminho, né, indo para Damasco. E quando ele encontrou Jesus, diz a palavra que uma luz bem forte o cegou. E ele só ouviu a voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fez a pergunta, quem és tu, Senhor? E aí Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí o versículo 15, já é Jesus falando, né? Falando a respeito de Saulo, falando a respeito de Saulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Né? Muitos não estavam acreditando na conversão do apóstolo. Você sabia disso? Muitos não estavam acreditando na conversão de Saulo para Paulo. Então, Saulo perguntou a Jesus quem ele era. E o mestre respondeu que era Jesus, a quem ele perseguia. E Jesus também disse quem Saulo era para Deus. Jesus falou quem Saulo era para Deus. Jesus ele falou quem Saulo na verdade seria. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Para levar o meu nome. A partir deste encontro, a identidade espiritual de Saulo passou por uma grande transformação. Ou seja, após o encontro que ele teve com Jesus, né? A identidade espiritual de Paulo, né? Que outrora se chamava Saulo, mudou. Saulo mudou radicalmente ao se encontrar com Jesus. Contudo, o nome mais importante que ele, Paulo, levaria não seria o seu próprio nome, mas seria o nome de Jesus. Quando alguém te pergunta quem é você, não quer saber apenas o seu nome, mas como você é, para te conhecer melhor, através do nome que você conhece uma pessoa, ou o nome da pessoa, saber o nome da pessoa já é o começo.
para saber quem a pessoa é, né? E Saulo teve seu nome mudado. Saulo passou por uma definição de sua identidade espiritual, pois reconheceu que estava enganado quanto a quem era Jesus. Saulo ele achava que Jesus era um embusteiro, um enganador, um mentiroso. Saulo reconheceu que estava enganado quanto a quem era Jesus e também com relação a si mesmo. Ou seja, Saulo estava enganado em relação a quem era Jesus e em relação a ele mesmo. Ele achava que o que ele estava fazendo era o correto, era o certo. Né? Também precisamos aprender quem somos para Deus. Precisamos aprender quem somos para Deus, muito mais do que aquilo que pensamos ser. Precisamos o quê? Precisamos aprender. Aprender quem somos para Deus. Que uma coisa é a gente pensar o que nós somos, ou o que as pessoas pensam que nós somos. Outra coisa é Deus declarar a respeito do que ele pensa de nós. Inclusive a palavra fala, né? Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, e de vos dar um futuro e uma esperança. Então você vê, Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Paulo, que outrora se chamava Saulo, ele teve a sua vida totalmente transformada, mudada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, tudo muda, tudo se transforma. Lembra de Jesus transformando a água em vinho no casamento? Jesus transformou água em vinho no casamento, lá em Caná da Galileia. O Senhor Jesus, ele tem esse poder, o poder de mudar uma vida toda sem graça, sabe? Uma vida, sabe, sem alegria. Jesus, ele tem poder de fazer com que no lugar de tristeza haja alegria, no lugar de vergonha haja dupla honra. Jesus, ele tem esse poder, o poder de transformar vidas. E Jesus Cristo, ele quer mudar a sua história de vida, da sua vida amorosa, da sua vida familiar, porque ele quer que você testemunhe a respeito dele, para que outras pessoas também venham ser transformadas assim como ele te transformou. Você que está me assistindo, Jesus, ele tem poder de transformar o teu casamento, de transformar o teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Jesus, ele tem essa capacidade. Jesus Cristo, ele tem poder para transformar a sua vida amorosa, a sua vida familiar, da água para o vinho. Lembrando que vinho, né, é símbolo de alegria. É símbolo de alegria. E Jesus Cristo, ele transformou a vida do apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo. E a pergunta que o Senhor te faz é essa: qual é a sua identidade espiritual? Qual é a sua identidade espiritual? Quem é você diante de Deus? Isso importa muito para quem quer ser feliz no amor, para quem quer ser feliz na sua vida familiar. A pessoa precisa saber qual é a sua identidade espiritual. Então vamos refletir. Como saber qual é a nossa identidade espiritual e como formá-la corretamente?
Então há um processo, né? Para que nós venhamos ter a identidade espiritual pela qual o Senhor espera que nós venhamos ter. E como é que é formada de maneira correta ou corretamente a identidade espiritual? Vamos lá. Primeiro, você é conforme onde anda. Escute com atenção. Vou repetir. Você é conforme aonde você anda. É que nem aquele ditado popular. Diga-me com quem tu andas, que direis quem és. Você é conforme onde você anda. Salmos de número 1, versículo 1, está escrito: bem-aventurado o homem ou a mulher, o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Qual o significado da palavra ímpio? Ímpio quer dizer incrédulo, perverso. Significa aquele que não tem aliança com Deus, que não tem um pacto com Deus, que não tem comunhão com Deus. Quando a palavra fala sobre ímpio, ímpio é exatamente isso. Ímpio é aquele que é incrédulo. Quanto ao quê? Quanto isso aqui, ó. Quanto às escrituras. Quanto às escrituras, quanto ao que diz respeito à palavra de Deus. Então o Salmo de número 1 fala: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você que quer ser feliz no amor, escute com atenção. Você não pode dar ouvidos aos ímpios. Você não pode ficar dando ouvidos a conselhos de pessoas que não têm aliança com Deus, não têm pacto com Deus, que não têm comunhão com Deus. Se você quer ser feliz no amor, se você quer ser feliz na vida 2, se você quer ser feliz no seu lar, no seu relacionamento, você não pode dar ouvidos a conselho dos ímpios. Bem-aventurado, seja muito feliz, é o homem, é a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. O que é pecador? Pecador é aquele que transgride os mandamentos de Deus, que desobedece a Deus, que voluntariamente desobedece a Deus, sabe que é errado, mas mesmo assim faz o que desagrada a Deus. Então a palavra está dizendo: não se detém no caminho dos pecadores. Em outras palavras, que não anda no caminho dos pecadores. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não. Eu sou diferente. Eu sou de Deus. Você é diferente. Você é de Deus. Entende? Nós somos diferentes. Nós somos luz. Nós não somos trevas. Então a palavra está dizendo: bem-aventurado, muito feliz, felizíssimo, muito feliz. É o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a pessoa ela não se assenta ou não busca estar onde existem pessoas que escarnecem, por exemplo, dos ensinamentos da palavra de Deus quanto ao casamento, quanto à família. E nos nossos dias nós temos visto, né, pessoas que desdenham, que desprezam o casamento, que desprezam a vida a dois, que desprezam
né, os conselhos da palavra de Deus quanto aos solteiros, quanto aos casados. Existem pessoas que desprezam, existem pessoas que escarnecem das palavras, dos ensinamentos do Senhor, no que diz respeito à família, no que diz respeito ao casamento, à vida a dois, à vida amorosa. Então, você é conforme onde você anda, né? Tem gente que não consegue ser feliz no amor, né? Pessoas que se encontram solteiras porque estão procurando aonde? Procurando em lugares errados, né? Procurar no meio de quem professa a fé em Deus e em Cristo já é difícil, já está difícil você encontrar alguém que preste. É verdade ou não é? Já é difícil você encontrar alguém que realmente não só em palavras diga, demonstre que é de Deus, porque falar, todo mundo fala, né? Todo mundo fala que tem fé em Deus, todo mundo fala que crê em Jesus Cristo, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, inclusive pessoas que frequentam templos, frequentam uma denominação, mas a gente sabe, a gente tem visto, né, que a realidade tem sido difícil para quem é solteiro encontrar alguém que esteja andando no caminho do quê? Do caminho dos justos. Que esteja o quê? Ouvindo conselhos do quê? De ímpios? Não, ouvindo conselhos de quem é justo. Ouvindo conselhos de quem é de Deus. Tem gente dando ouvido a ímpios. Tem gente que, mesmo professando a fé em Deus, em Jesus Cristo, tem se detido o quê? No caminho dos pecadores. Fazendo coisas que os pecadores assumidos fazem. E fala a palavra, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu falei ainda há pouco, né? O dito popular fala, né? Diga-me quem tu andas que direis quem és. Ah, mas eu só fico só ouvindo, eu não falo nada. A fofoca tá rolando solta. E a pessoa tá ali, né? Aliás, a palavra fala, né? Que os bons costumes, né? As más conversações corrompem os bons costumes. A personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Por isso, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Disse o apóstolo Paulo, né? Paulo, que inclusive outrora se chamava Saulo, e teve o seu nome mudado para Paulo, e teve a sua vida mudada, transformada, porque teve um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Deus, o que acontece é que tudo se transforma, tudo se torna novo, sabe? Tudo se torna novo, tudo se torna, sabe, diferente. Quando a pessoa ela tem um encontro com Deus e quer ser feliz no amor, ela não anda segundo o conselho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores e ela não se assenta ou não anda com pessoas que são escarnecedoras, que zombam dos ensinamentos da palavra. Eu casar? Ah, para, isso não existe não. Casar para quê? Ou seja, a pessoa é frustrada na sua vida amorosa, tem uma visão de que o casamento, a família é uma instituição falida, e por ter essa visão, por ter esse entendimento totalmente contrário da palavra, busca o quê? Busca influenciar outras pessoas a pensar da mesma forma, a ver a vida da mesma forma.
Ah, eu não caso nunca mais. Eu casar, Deus me livre. Tem muita gente falando assim, né? Eu casar novamente, Deus me livre. Antes só do que mal acompanhado. Não, antes só do que mal acompanhado, vírgula. Antes só do que mal acompanhado, vírgula. Melhor do que estar mal acompanhado é estar o quê? Bem acompanhado. Tem gente que fala, né? Antes só do que mal acompanhado. Não. Antes bem acompanhado do que estar só ou mal acompanhado. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu esteja só. Ah, então quer dizer que eu conheci já pessoas que, ao meu ver, eram má companhia. Que não era para eu me relacionar, não era para eu me casar. Então quer dizer que porque eu tive relacionamentos que não deram certos, isso quer dizer que é para eu viver sozinho por toda a minha existência? O apóstolo Paulo, ele viveu, né? Pelo menos os intérpretes bíblicos entendem que Paulo foi casado quando fariseu, mas depois que se converteu a Cristo não casou novamente. Mas o próprio Paulo, ele fala, são todos que têm esse dom, que têm esse chamado? Eu vou falar por mim, eu acredito que eu não tenho esse chamado, não. Chamado de ficar solteiro até a volta de Jesus ou até o dia da minha morte? Não. Eu acredito que no meu caso, eu tenho convicção quanto a isso, que no meu caso, eu não tenho esse dom, não tenho esse, sabe? Eu não recebi isso do Senhor. Não recebi. Né? Tem pessoas que têm de Deus esse chamado. Chamado o quê? De ficar solteiro, solteiro. E se dedicar somente às coisas do Senhor, porque o solteiro, ele se dedica muito mais às coisas do Senhor do que quem é casado, do que quem está no relacionamento. A palavra fala que aquele que é casado, ele tem que se dividir, né? Ele tem que cuidar da sua companheira, a companheira cuidar do seu companheiro, né? Agora o solteiro não, o solteiro, ele tem toda disponibilidade de tempo para servir ao Senhor. Tem muito mais tempo, né, para servir a Deus. Agora o casado não, o casado, né, ele até cuida das coisas do Senhor, mas não tanto quanto a quem é casado. Né? Então, a personalidade de uma pessoa é formada no ambiente que vive com as pessoas que convive. Por isso não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu vou te dar aqui um exemplo aqui, ó. Se duas crianças gêmeas forem separadas no seu nascimento e crescerem em ambientes diferentes, por mais parecidas que sejam, trarão os traços do meio que viveram. Então você pega aí duas crianças gêmeas. Aí uma é criada, exemplo, é criada na comunidade, na favela. Ela vai ser influenciada por aquele ambiente onde ela se encontra. Já a outra criança é criada em um bairro, num lugar onde só tem pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas prósperas. E ela vai ser influenciada pelo ambiente que ela está ali crescendo. Assim também é conosco. Dependendo do lugar que você frequenta, que você vai ser influenciado pelas pessoas daquele ambiente que você frequenta, que você vai. Então você que está aí, talvez solteiro, solteira, divorciado, divorciada, cuidado com o lugar que você vai. Cuidado com o lugar que você frequenta.
será que é aqui que eu vou encontrar o meu namorado, a minha namorada, o meu noivo, a minha noiva, meu futuro noivo, minha futura noiva, meu futuro esposo, minha futura esposa? Ou seja, cuidado. Cuidado com o lugar que você frequenta, cuidado com as pessoas que você, sabe, convive. Cuidado. A palavra está falando aqui, né? Deus está falando através dos meus lábios e da minha boca. As más conversações. Cuidado com quem você conversa. Seja do sexo, né, do mesmo sexo ou do sexo oposto. Ou seja, cuidado. Cuidado com quem você conversa. Porque dependendo da conversa que você tem com a pessoa, você pode o quê? Pode se corromper. Sabe? A pessoa não é de Deus. A pessoa é ímpia. A pessoa é escarnecedora da palavra. A pessoa é pecadora assumida. Assumido. Então, o ambiente conta muito. Pessoas vazias e que não sabem a sua identidade espiritual acabam se perdendo. Acabam sendo influenciadas por coisas mundanas. A pessoa que não tem identidade espiritual, ou seja, a pessoa que não busca na palavra de Deus crescer espiritualmente, a pessoa acaba o quê? Acaba sendo influenciada, tendo a mente moldada pelas coisas mundanas, querendo ser igual o quê? Querendo ser igual a artistas. Tem que tomar cuidado com os artistas, com pessoas, né, blogueiros, blogueiras, né, que nós temos aí de monte nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado. A pessoa que é vazia e que não sabe qual é a sua identidade espiritual acaba se moldando às coisas mundanas e querendo ser igual a artistas ou amigos. Amigos, né? Amigos. Mas nunca se sentem plenamente felizes. Ou seja, a pessoa que busca se espelhar em artistas, cantores seculares, ou em pessoas que têm a sua volta, mas que não comungam da mesma fé, a pessoa ela tem a sua vida infeliz. A pessoa não consegue ser feliz. Toda pessoa que busca ter artistas mundanos ou amigos que não comungam da mesma fé acabam se sentindo infelizes. E são infelizes. É como diz aqui Salmo de número 1, sobre o homem, a mulher, a pessoa que é bem-aventurada. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele quem? Em Deus, em Jesus, esse deve também assim andar, como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que Jesus andou quando esteve aqui na terra?
Tá aí a série, né, The Chosen, que ajuda bastante, tem ajudado bastante as pessoas a entenderem a respeito de Jesus, né? Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil quando a pessoa ela vê um ator se passando por Jesus, como é o caso de The Chosen, né? E você vê que na série há várias cenas de Jesus o quê? De Jesus se portando, se comportando. E a palavra diz, né, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve, ou seja, é um dever, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Assim como ele andou, assim eu também tenho que andar. Ou seja, nós devemos seguir os passos de Jesus. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, que foi o caso do Saulo, né, de Paulo, houve uma mudança espiritual. Houve uma mudança de identidade espiritual. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, precisará mudar o ambiente. A pessoa tem que mudar o ambiente. A pessoa ela quer namorar, ou quer casar, quer se relacionar, mas frequenta ambientes inapropriáveis para quem quer um relacionamento sério. Se você quiser passar por uma mudança de identidade espiritual, precisará mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para conviver. Não é preciso parar de conversar com pessoas ou com as pessoas, mas saber discernir o que é influência positiva ou negativa em sua vida. Procure ajuda de alguém que possa te ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento tendo esse papel. Eu estou aqui nesse momento te ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus, de como você tem que agir, de como você tem, o que você tem que fazer para você ter uma mudança para a sua vida amorosa. Lembrando que para haver uma mudança radical para a sua vida amorosa, familiar, é necessário que haja mudança primeiramente o quê? Uma mudança dentro de você. Saulo, né, o apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo, houve uma mudança dentro dele. Uma mudança. Houve uma transformação de identidade. Ele deixou de ser Saulo para se tornar Paulo. Lembrando que quando ele era Saulo, ele perseguia, ele matava. Ele achava que o que ele estava fazendo era certo. Mas não era. Até dizem que ele caiu do cavalo, né? A palavra não fala que ele caiu do cavalo. Até fala que ele teve uma queda, né? Fala que ele, né, uma grande luz o cegou, uma forte luz o cegou, e em seguida ele ouviu, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Persegues a mim. Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde, eu sou a quem tu persegues. Quando a pessoa ela tem um encontro com o Senhor Jesus, a mudança, principalmente mudança, o quê? Mudança interior. Por que tem muitas pessoas que estão sofrendo no amor? Por que há tantas pessoas se decepcionando? Estão com a sua vida familiar também, né? Tendo muitos problemas. Porque falta a presença do Senhor Jesus.
Porque quando há a presença do Senhor Jesus, quando há a presença de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Aí, para poder terminar com essa palavra para nós orarmos, deixa eu terminar aqui o ensinamento aqui, ó. Aprenda a andar nos passos de Jesus. Eu falei ainda há pouco, né? Andar nos passos de Jesus. Você é o que vê. Você é o quê? Você é o que vê. Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Tem gente, por exemplo, que tem os olhos maus. Tem pessoas que não conseguem olhar para o filho com bons olhos, para a filha com bons olhos, para o marido com bons olhos, ou a esposa com bons olhos, sabe? Você tem que olhar para o teu filho, ele já transformado, a tua filha já transformada. Você tem que ver o teu marido, a tua esposa já transformado, transformada. Você tem que ver já a sua vida amorosa, sua vida familiar já transformada. A palavra diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé e fé no Filho de Deus. Tem muita gente andando por vista. Ah, não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Seja feito segundo a sua fé. Era o que Jesus Cristo ele dizia às pessoas. Seja feita segundo a sua fé. A sua fé te curou. A sua fé te salvou. Tem gente que olha ou tem um olhar para tudo com os maus olhos. A palavra diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que vemos ou a maneira como enxergamos as coisas também moldam muito do que nos tornamos. Então, a gente se torna exatamente conforme a visão que nós temos da vida. Se a pessoa ficar tendo a visão de que é melhor ela estar solteira, de que é melhor ela seguir os conselhos dos ímpios, que é melhor ela continuar no caminho dos pecadores, que é melhor ela continuar convivendo com pessoas que escarnecem dos ensinamentos da palavra quanto ao casamento, quanto à vida a dois, quanto à vida familiar. Se a pessoa continuar com essa visão, ela vai continuar o quê? Em trevas. O que vemos ou a maneira como enxergamos as coisas também moldam muito do que nos tornamos. Por isso que Jesus deixou este ensinamento sobre os olhos bons e os olhos maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos ou as opções que temos. Mas os olhos também têm a alternativa de se fecharem para não olhar. Os olhos têm, né, essa alternativa de, não, eu não vou olhar. E Provérbios 27, versículo 20 fala, está escrito, né? Os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 15, 13, os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Como diz a palavra, Salmo 101, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aí diz o Provérbios 3,7, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Provérbios 16, versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos,
Mas, ou seja, porém, o Senhor pesa o espírito. Né? Lembrando que a palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser de vida, mas o final é caminho de morte. Então devemos cuidar de como olhamos as coisas, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para entender o que é invisível aos olhos carnais. Então, às vezes, a pessoa está se relacionando com alguém e ela está olhando com os olhos da carne. Ela não está olhando com os olhos de discernimento espiritual, com os olhos de Deus. Aí chega lá na frente e quebra a cara. Chega lá na frente, né? Acaba sofrendo. Por quê? Porque escolheu com os olhos o quê? Com os olhos físicos, com os olhos carnais. Relacionamento, ele tem que ser escolhido não com os olhos carnais, mas tem que ser, né? O relacionamento tem que ser escolhido, a pessoa tem que escolher pelos olhos da fé, pelos olhos, né? A pessoa tem que ter discernimento, a pessoa tem que ter os olhos espirituais. Lembrando que ter olhos espirituais é olhar com discernimento. E eu vou falar uma coisa para você, Deus mostra. Mas para a pessoa que não está nem aí para o que Deus tem a falar, aconselhar, o resultado é sofrimento, é lamúrio, é choro, é dor. Então, para nós terminarmos aqui, como eu disse, né, para nós orarmos, você é o que ouve. Romanos 10:17 fala, a fé vem por ouvir. Você está ouvindo. Você está ouvindo Deus falar contigo através dos meus lábios, da minha boca. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. O que ouvimos também influencia os traços de nossa personalidade. Ou seja, o que a pessoa ouve também contribui para o que ela vai se tornar, para aquilo que ela vai ser. O que ouvimos também influencia os traços de nossa personalidade. Muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviu alguém dizendo que seria. Por exemplo, tem pai, tem mãe que amaldiçoa o filho. Você não presta para nada. Você é isso, você é aquilo, né? Rogando praga. E aí futuramente o filho, a filha acaba se tornando exatamente da forma como o pai profetizou, a filha, a mãe profetizou, né? O incentivo de alguém pode levar a pessoa muito longe, o incentivo. Mas as palavras depreciativas podem destruir vidas. É muito importante selecionar o que ouvimos para ajudar na formação do caráter. Ou seja, o que a pessoa ela ouve é muito importante. Mas tem gente que, sabe, não filtra as coisas. Existem muitas pessoas que ficam dando ouvidos a quem não é para dar ouvido, quanto à vida amorosa, quanto à vida familiar. Principalmente a vida amorosa, né? Muita gente dando conselho errado. Muita gente dando conselho, inclusive conselho maligno. Conselho maligno. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com quem ela ouve. A pessoa tem que ter muito cuidado em relação ao que ela escuta, a quem ela para ouvir. Provérbios 19:20, por isso, ouve o conselho e recebe a instrução. Ouve o quê? Ouve o conselho e recebe a instrução.
Deus está te destruindo. Agora cabe você o quê? Colocar em prática o que Deus está te direcionando através desse ensinamento, dessa palavra. Por isso, ouve o conselho e recebe a instrução. Para quê? Para que sejas sábio ou sábia nos teus dias por vir. Então a pessoa ela quer ser feliz na sua vida amorosa, na sua vida familiar, e a pessoa, sabe, não quer ouvir. Ouvir o quê? Ouvir os conselhos da palavra de Deus. Aqui, ó, por exemplo, a palavra ela tem todo o ensinamento que você precisa para ser feliz o quê? Na vida familiar, na vida amorosa. Mas são todos que querem se comprometer com a palavra de Deus, que querem pôr em prática aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu? Infelizmente não. Infelizmente não. Há muitas pessoas que ouvem a palavra, ouvem o ensinamento da palavra, já até sabem o que tem que fazer, mas ficam inertes, paradas diante do problema. Aí diz aqui, ó. Jesus ensinou que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8,47. Jesus disse isso para os judeus. Vocês não são de Deus. Mas por que vocês não são de Deus? Porque vocês não me ouvem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos. Por quê? Porque não sois de Deus. Inclusive, Jesus, chamou os tais, os judeus, que não queriam ouvi-lo, de filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade do vosso pai. É forte, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e as pratica. Quem não é de Deus, ouve as palavras de Deus, mas não pratica. E se não pratica a palavra de Deus, se não segue os conselhos de Deus, segue os conselhos de quem? Do diabo. E os conselhos do diabo são dados através dos ímpios, através dos incrédulos. Aí quando vê, a pessoa está o quê? Está no caminho dos pecadores, por causa de conselhos de ímpios, de artistas, de blogueiros, blogueiras, de pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, mas querem falar a respeito de relacionamento a dois. E quais são os conselhos? Casar para quê? Se relacionar para quê? Ah, é melhor ficar solteiro pro resto da vida. Aí a pessoa ela não consegue, ficar totalmente em abstinência em beijar, em fazer sexo, E aí o que acontece? Acontece é que a pessoa vive uma vida promíscua, uma vida totalmente fora dos padrões da palavra do Senhor. Inclusive trazendo para si maldição. Trazendo para si maldição sobre maldição. Ao invés de receber bênção sobre bênção, a pessoa acaba trazendo sobre si maldição sobre maldição. Mas por que maldição sobre maldição? Porque ouve as palavras de Deus, mas não pratica. Aí depois fala, porque eu sou tão infeliz no amor, eu sou tão infeliz na vida dois. Mas a resposta está aí. Por que há muitos sofrendo na vida amorosa, na vida dois? Porque simplesmente até conhecem a palavra de Deus, mas não querem pôr a palavra de Deus em prática. E Jesus Cristo, ele disse, negue-se a si mesmo. A pessoa não quer se negar.
A pessoa não quer negar a si mesma, a si mesmo. A pessoa não quer abrir mão das suas vontades para buscar fazer a vontade do Senhor. E aí o resultado, quando não se busca fazer a vontade do Senhor, é ter maldição sobre maldição. Seja para o seu lar, ou seja para a sua família, para a sua vida amorosa. Jesus também disse, precisamos ouvir a palavra e praticar para que nossa vida não desmorone nas tempestades. Mateus 7, versículo 24 ao 26, Jesus ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem, uma pessoa, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, uma pessoa que ouve todos os ensinamentos da palavra, né? Já ouviu palestrante A, B ou C, né? Pessoas cristãs de Deus, falando sobre relacionamento, sobre casamento. Aí a pessoa ouve, mas não põe em prática, né? Inclusive, né, nos nossos dias, pelo YouTube, pelo Instagram, aqui pelo Facebook, enfim, pelas plataformas de rede social de um modo geral, temos aí inúmeros, inclusive pessoas bem famosas, né, como eu costumo dizer, quem é Denilson Souza na fila do pão, mas tem muitos aí famosos, tanto homens como mulheres, que ensinam como um homem tem que se comportar dentro de um relacionamento, como uma mulher tem que se comportar dentro do relacionamento, para que o relacionamento venha o que? Venha a dar certo. Tem gente que já tem o conhecimento, mas não quer, sabe, colocar o conhecimento em prática, como dizem, né? Não quer pagar o preço. Tem gente que acha que relacionamento é assim, é no passo de mágica. Não é uma construção. Relacionamento é uma construção. E eu já estou terminando aqui com o ensinamento para a gente orarmos. Eu tenho que entregar a mensagem por completo. O ensinamento por completo. Então, se você ficar muito tempo uma pessoa fofoqueira, porque Jesus ele disse, o homem bom ou a mulher boa, do bom coração, do bom tesouro, do coração tira o bem. Lucas 6,45. Então, se você ficar muito tempo com uma pessoa fofoqueira, possivelmente se pegará falando algo que não viu. O que consiste numa fofoca? Se você ouvir muitas reclamações e críticas e não souber diferenciar a motivação destas, corre também o risco de se tornar um murmurador. Porém, se você buscar informações sadias e ouvir coisas boas também, logo seu coração transbordará de edificação para quem ouve. Então entenda, cuidado com as más conversações, cuidado com os lugares que você frequenta. Eu quero ser feliz no amor. Então para de frequentar aonde você já viu que você só vai arrumar gente que não presta. Gente que não tem os mesmos valores que você tem. E aí, para encerrar agora mesmo, para fechar aqui, aprenda a ouvir coisas que edificam. Você é o que sente. Provérbios 4:21. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, ou seja, guarda o teu coração, porque coração é a mente na palavra, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Então guarda o teu coração, guarda a tua mente. Cuidado com esses blogueiros, blogueiras, essas pessoas que estão aí na internet aí disseminando, sabe? Ensinamentos contrários do que a palavra ensina quanto ao casamento, quanto à vida amorosa. Aliás, para de seguir.
Esse é o conselho de Deus para a tua vida. Para de seguir pessoas que falam contra o casamento, que falam contra a vida a dois, que falam que é melhor viver solteiro, que incentivam as pessoas a traírem. Para de seguir esse povo. Para de seguir. A vida é tão rápida para perdermos tempo com ressentimentos. Por isso o sábio escreveu neste provérbio. Ou seja, Salomão escreveu que precisamos guardar o nosso coração para não se contaminar com as coisas ruins, porque dele, ou seja, do coração, procedem as fontes da vida, de onde, consequentemente, brotariam, ou seja, brotam. Jesus também ensinou a não deixar o coração ficar sobrecarregado. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Jesus ele falou que é do coração que procede os adultérios, as traições, as bebedices, as glutonarias. Então Deus está falando através dos meus lábios, da minha boca, ao teu coração, falando contigo. Guarda a tua mente, protege a tua mente. Eu vou falar por mim, por experiência própria. Você acha que eu ando assistindo coisas que não convém, eu como cristão, como pessoa de Deus, como homem de Deus, assistir? Não, eu não fico perdendo meu tempo assistindo coisas que não edificam a minha fé. Então essa é a palavra. Deus transformou a vida de Saulo, fez com que Saulo se tornasse Paulo. Deus falou, né? Tá aqui, ó. Testemunho de Jesus em relação a Paulo. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. E Deus ele quer que você se relacione com uma pessoa que também foi escolhido por Deus, foi escolhida pelo Senhor. Deus não quer que você se relacione com uma pessoa que seja ímpia, que seja pecadora, assumida. Né? Uma pessoa que ao invés de fugir do pecado, vai de encontro ao pecado. Deus não quer que você se relacione com uma pessoa que escarnece da palavra de Deus, que zomba da palavra de Deus, que despreza a palavra de Deus. Não. Deus ele quer que você se relacione com esse tipo de pessoa. E eu falei que eu ia orar, mas eu preciso entregar o que Deus manda. Deus quer que você se relacione com a pessoa que é justa, com a pessoa que é dele. Salmo de número 1, a partir do versículo 3. Aliás, a partir do versículo 2. Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Deus quer que você se relacione com uma pessoa que tem prazer em ler a palavra de Deus, de viver o que lê da palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar na sua vida amorosa? Você quer prosperar na sua vida familiar? Você quer ver a salvação dos teus filhos, dos teus pais? Então o caminho é esse. É meditar na lei do Senhor. É ter prazer na lei do Senhor. E aí diz aqui, ó, versículo 4, e eu vou ler até o 6, em seguida nós oramos. Agora é para fechar mesmo. Olha o que diz aqui, ó. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Esses que andam ensinando que não tem que casar, que tem que viver solteiro,
E aí a pessoa vive solteira, mas vive, sabe, se prostituindo. Dorme com um aqui, dorme com outro ali, né? Se prostituindo. Vivendo na prostituição, vivendo na promiscuidade. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o teu caminho, o Senhor conhece o meu caminho. O Senhor, Ele conhece o caminho de cada um. O Senhor sabe por onde cada pessoa tem andado. E Deus usou os meus lábios aqui para falar, para de andar nesse caminho. Para de andar nesse caminho. Para de frequentar lugares que você sabe que ali você não vai encontrar uma pessoa que é da parte de Deus para te fazer feliz. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu fecho aqui o livro da Revelação. Você ouviu? Saulo teve a sua vida mudada quando ele encontrou Jesus. E Jesus falou para ele, ó, este aí, Jesus ele falou, este aí, tá aqui, ó, este aí é para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome. Deus ele quer mudar a tua história de vida. E através de você, ele quer fazer com que o nome dele chegue a outras vidas. Deus ele quer que você tenha uma pessoa que seja da parte dele. Para que você, juntamente com essa pessoa, né, ambos juntos, uma só carne, venham o quê? Levar o nome do Senhor. É com esse propósito que Deus ele une o homem e a mulher. Para que todos olhem e vejam, nossa, como Deus é maravilhoso. Como Deus ele, né, mudou a história de vida de fulano, de Beltrano. E é isso que Deus ele quer. Deus ele quer mudar a tua história. E eu creio que ele começa a mudar a tua história a partir de agora. Por meio dessa palavra que você recebeu. Agora eu quero orar nesse momento, né? Eu acho que eu já até passei aqui do horário, mas é como eu sempre falo, né? Eu tenho que entregar o que Deus manda. Mas eu quero orar nesse instante. Glória a Deus. Eu quero orar. Eu ia até colocar aqui um louvor. Aliás, eu posso até colocar aqui o louvor aqui. Eu estou vendo aqui que a minha amada aqui, minha namorada, futura esposa, Adriana Souza, né? Estou vendo que ela está aqui me assistindo. E eu fiquei de colocar aqui um louvor aqui. Você aguarda um instantinho? Então, eu já volto. Então, eu estou de volta. Voltei. Vou colocar aqui um louvor aqui, em seguida a gente ora, tá bom? Cada vez que eu olho pra trás, vejo o cuidado de Deus. Lembro com carinho o dia que eu conheci você. Hoje eu te respeito demais. Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar. Não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor. Não espero perfeição. Quero teu amor. Não abro mão de você. Não abro mão de tudo que Deus revela.
meu coração, o meu carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escreveu. Nós somos prova do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão, e nada mais vai impedir nossa oração. Pois bem, depois desse louvor, vamos orar? Vamos nesse momento orar. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar daqui do Rio, ou do Brasil, ou de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo, aonde quer que você esteja, você estando de acordo, em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu creio e recebo. Então vamos falar com Deus nessa hora, vamos falar com nosso Pai Celestial, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos, o ensinamento da Tua Palavra e o Senhor mudou a história de vida do apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo. E o Senhor falou a respeito de Saulo, ou melhor, de Paulo, dizendo que através dele o seu nome seria levado, ele levaria o nome do Senhor, que através dele ele iria fazer com que outras pessoas conhecessem ao Senhor. O Senhor o chamou de vaso de honra, declarou que ele era um escolhido para levar o teu nome. Houve uma mudança na vida, uma mudança radical na vida de Paulo, que se chamava Saulo. De perseguidor passou a ser perseguido por amor ao Senhor. E ele teve a sua vida transformada. E o Senhor o transformou de dentro para fora. Porque é assim que o Senhor faz, o Senhor transforma de dentro para fora. E a condicional para que a pessoa venha ter a transformação de dentro para fora, foi falado na ministração, foi falado na palavra, que o bem-aventurado, a bem-aventurada, o bem-aventurado, a bem-aventurada, a pessoa que é bem-aventurado, bem-aventurada, deve não dar ouvidos a conselhos de ímpios, ou seja, de incrédulos, de pessoas que blasfemam, que desprezam a tua palavra, o ensinamento da tua palavra quanto ao casamento, quanto à vida amorosa, quanto à vida familiar. Quantos são aqueles que desprezam os teus ensinamentos, que buscam viver segundo as suas próprias vontades, pessoas que conhecem a tua vontade, conhecem o ensinamento da tua palavra, mas mesmo assim não querem viver a tua palavra e por isso sofrem no amor, por isso vivem se decepcionando, quebrando a cara, porque não querem dar ouvidos ao Senhor, não querem, se submeter aos teus ensinos, às tuas instruções. Mas essa pessoa, meu Deus, eu creio que ela, a partir de hoje, ela vai colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor quanto à vida amorosa, à vida familiar. O Senhor quer, meu Deus, fazer com que essa mulher seja muito feliz. O Senhor quer fazer com que esse homem venha a ser muito feliz. Então ajuda, meu Deus, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda essa pessoa, meu Deus, a dar a volta por cima. Ajuda essa pessoa, meu Deus, ver a sua vida totalmente transformada. Aliás, o Senhor toma os meus lábios agora, a minha boca, para profetizar. Para profetizar. Sim, o Senhor é poderoso para mudar a vida dessa pessoa num período, muito rápido.
O Senhor é poderoso para mudar a vida dessa mulher, a vida desse homem, até mesmo em 3 meses. Em 3 meses. Em 3 meses o Senhor pode fazer com que essa pessoa venha viver o cumprimento das promessas da tua palavra, no que diz respeito à vida amorosa, à vida familiar. O Senhor tudo pode, meu Deus. O Senhor tudo pode. Não há nada que o Senhor não possa realizar, não há barreira, não há inimigo, não há nada que o Senhor não possa fazer, realizar. O Senhor é o Deus que opera maravilhas na vida daqueles que se submetem ao Senhor. Eu li na sua palavra que o justo é como uma árvore plantada a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e quando vem o verão, quando vem o tempo quente, não seca, mas dá muitos frutos. Dá muitos frutos. Eu li na sua palavra que a pessoa que dá ouvidos ao Senhor, aos ensinamentos do Senhor, ela é próspera em tudo. Próspera em tudo. E tudo quanto fizer prosperará. Então, meu Deus, que essa pessoa venha ter direção para a sua vida amorosa. Que ela venha ter, meu Deus, sabe, discernimento. Foi falado sobre discernimento. Que essa pessoa venha ter discernimento. Que ela não venha, meu Deus, tomar decisões pelos olhos carnais, mas que ela venha ter discernimento. Que ela venha ter, meu Deus, sabe, olhos espirituais para discernir se aquele candidato, aquela candidata, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, se realmente é da parte do Senhor ou não, porque tu és o Deus que não nos deixa confundidos e nem enganados. O Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor confirma. Então, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida amorosa dessa mulher, abençoar a vida amorosa desse homem, que nesse momento o Senhor venha entrar no lar dessa pessoa, e que o Senhor venha arrancar o espírito de briga, de contenda, de discórdia, espírito, sabe, de separação. Que o Senhor venha, meu Deus, salvar a família desse homem, a família dessa mulher, para que assim o teu nome venha a ser glorificado. Eu digo agora nesse momento, sim, eu uso de autoridade agora para declarar que todos os espíritos que agem para destruir os casais, que todo espírito que age para destruir, sim, aqueles que se encontram solteiros. Sim, há pessoas que estão solteiras e estão solteiras porque há uma amarração. Há um impedimento para que essa pessoa seja feliz. Há sim um bloqueio no mundo espiritual para que essa pessoa não venha ser feliz com ninguém. Mas eu digo agora nesse momento que todo espírito maligno que age para destruir casais, que age para manter a pessoa, sabe, vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição. Eu digo agora que todo espírito de prostituição, espírito de traição, espírito de adultério, espírito de briga, de contenda, de discórdia, que todo espírito que leva a pessoa a desistir do amor, que leva a pessoa, sabe, a desistir da família, e todo espírito mau, venha ser nesse momento no mundo espiritual maniatado, venha ser amarrado, venha ser queimado pelo fogo poderoso de Jesus Cristo, Deus vivo, e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Pai, do espírito de infelicidade, haja o espírito de felicidade. Essa pessoa até então vivia uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida vazia, mas a partir de hoje, o Senhor muda a história de vida desse homem, o Senhor muda a história de vida desta mulher, o Senhor faz novas todas as coisas, como o Senhor mesmo declara na sua sagrada Escritura, na Santa Escritura, nas Escrituras Sagradas. Eis que faço novas todas as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Então que tudo venha a ser novo para esse homem, para essa mulher. Essa pessoa venha a ser, meu Deus, vitoriosa na sua vida amorosa, na sua vida familiar. Que
Que essa pessoa venha, meu Deus, receber de Ti a bênção da vida amorosa e da vida familiar. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra para ser ligado aí nos céus, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor, diga obrigado, Jesus, e creia tão somente pela fé, que o Deus vivo, o Deus do amor, o Deus que une o homem e a mulher, né? O que Deus uniu não separe o homem, o Deus que abençoa a família, Ele já te deu a resposta. Glória a Deus. Então somente creia e tome posse da bênção do Senhor para a sua vida amorosa e para a sua vida familiar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, deixa eu aqui rapidamente orar pelos elementos, peças de roupa. Meu Deus, abençoe a peça de roupa do filho, da filha. Que o mal venha a ser expelido, que o mal deixe o filho, deixe a filha. Que o espírito que está lá influenciando venha, meu Deus, bater em retirada. E que haja somente a presença do Senhor, pois aonde há a presença do Senhor há liberdade. Então que haja, meu Deus, libertação, salvação para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Essa pessoa que pegou a fronha do travesseiro, para consagrar também, abençoa a fronha do travesseiro. Abençoa, meu Deus, a chave de casa. Que essa pessoa venha ser guardada tanto na entrada quanto na saída. E também os da sua casa também venham receber de Ti proteção. Que o Senhor venha dar ordem aos Teus anjos a respeito desta pessoa, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Guarda, meu Deus, a vida dessa pessoa, como também guarda a todos do seu lar, a todos da sua casa. Assim, meu Deus, nós consagramos tudo. Inclusive, né? O Senhor também consagra, o Senhor abençoa o azeite, o óleo, para que venha servir como um ponto de contato. Que quando essa pessoa fizer uso, ungir a roupa, né, do filho, da filha, do pai, da mãe, do ente querido, que o mal saia e o teu espírito se faça presente. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor tudo que essa pessoa pode separar para consagrar. Consagramos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e é isso, né? Eu passei aqui do horário mais uma vez, para mais de 1 hora, né? Entrei por volta de 8 horas, já está batendo 1h30 praticamente, mas eu creio que foi gratificante para quem ficou até aqui. Eu creio que a palavra que foi ministrada foi bênção para quem ouviu. E a intercessão também, eu creio, que o que foi proferido em oração, por meio da intercessão, por meio do clamor, eu creio que Deus já veio em resposta. Como eu sempre digo, né? Sempre falo, a fé é assim, você crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando e retorno o quê? Retorno amanhã. Amanhã é sexta-feira e é sexta-feira forte na libertação total com o Deus vivo. Sexta-feira forte na libertação total com o Deus vivo no propósito da ascensão. Jesus ascendeu, Jesus subiu aos céus e Ele também quer que nós venhamos subir, venhamos ascender. E eu tenho certeza que o Senhor Ele fará isso, fará com que você venha ascender, venha ser exaltado por Ele em todas as áreas. Então, amanhã, propósito da ascensão, né? Sexta-feira, forte na libertação total, é libertação total com o Deus vivo. É o Deus vivo, não é o Deus morto, é o Deus vivo. Jesus está vivo. E Ele garante a bênção, o milagre e a vitória. Glória a Deus. Eu vou estar terminando, mas antes de terminar, você que tem sido abençoado pelas intercessões proféticas, pelas ministrações da palavra,
se você se sente grato, se você se sente, sabe, alegre em receber a intercessão, a oração, né? A palavra, né? De maneira voluntária, faça a sua doação, a sua oferta ao ministério que o Senhor tem me confiado, tá bom? Chave Pix, CPF 052 786 127, final 89. Repetindo, 052 786 127 89. É a chave Pix e o nome Denison Souza, tá bom? Lembrando que Jesus ele disse: aquele que abençoar um profeta meu, um discípulo meu, receberá recompensa, receberá galardão. Então, quando você faz, e não é fazer só por quem representa Jesus Cristo, que ministra a palavra, que intercede, não. Por qualquer pessoa que você fizer em nome de Cristo, Cristo ele garante que vai te recompensar. Glória a Deus. Então, se confirma no seu coração, faça a sua oferta, a sua contribuição. Mais uma vez, 052 786 127, final 89, chave Pix, CPF, nome Denison Souza, tá bom? Retorno na próxima live amanhã, tá bom? Amanhã. Talvez eu entre no horário mais cedo, tá bom? Eu não vou fazer talvez 8 da noite, não. Talvez eu faça no horário mais cedo. Mas, de qualquer forma, eu vou avisar antes, tá bom? Com antecedência o horário exato que eu vou estar entrando. Ou se eu não entrar antes do horário das 8, eu vou entrar um pouquinho mais tarde, talvez 10 horas. Mas eu confirmo depois o horário exato que eu estarei entrando ao vivo aqui pelo Facebook Denison Souza Denis. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. Um beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção. Persevere até o fim com Jesus, tá bom? Não anda no caminho dos pecadores, não se detém, né, no caminho dos pecadores. Não se assente com os escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Não segue o conselho dos ímpios. Para de seguir quem é contra a família, contra o casamento, contra os ensinamentos da palavra de Deus. Faz isso, tá bom? E esteja certo que você será bem-aventurada, muito, muito bem-aventurado. Será bem-aventurado, bem-aventurada na sua vida amorosa, na sua vida familiar, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Beijo no coração, grande abraço e até a próxima live. E compartilhe esse vídeo, essa live, com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba de Jesus Cristo, do Senhor, o galardão, a recompensa de mensageiro, de profeta, de intercessor, de orador, enfim. Compartilha e abençoe vidas. Até a próxima live, com a permissão do Senhor.